Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pedro e nessa aula a gente vai falar sobre cosseno, né? Cosseno de um ângulo agudo, beleza? Mas antes de começar a aula, né, pessoal, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: sempre que vocês tiverem alguma dúvida com relação à aula, com relação à explicação que está sendo dada aqui, você pode deixar sua pergunta aí nos comentários, beleza? Fiquem absolutamente à vontade aqui nesse canal que foi criado para vocês, para ajudar vocês aí. Bom, cosseno de um ângulo agudo, né? Olha só, vamos aplicar aqui essa ideia de cosseno, esse conceito do cosseno nesse problema aqui, ó. Então nós temos aqui o seguinte, né? Um dos catetos de um triângulo retângulo mede 10 centímetros e a hipotenusa mede 12 centímetros. Determine o valor de cada ângulo agudo do triângulo. Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, e eu recomendo isso para vocês, é fazer um desenho, beleza? Então, olha só. Vamos fazer aqui o desenho desse triângulo, né? Então aqui já está dizendo, né, no problema que se trata do quê? De um triângulo retângulo, né? Ó, olha só, triângulo retângulo, beleza? Então, esse ângulo aqui, ele vai ter 90 graus, porque é um triângulo retângulo aqui nesse ângulo aqui, beleza? Pois bem, olha só. Vou dar nomes também para os lados desse triângulo aqui, beleza? Então aqui no caso desse vértice desse ângulo eu vou chamar de ângulo A, vértice B e vértice C, beleza? Vou dar nome para esse ângulo também aqui, ó. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa e esse ângulo aqui eu vou chamar ele de beta, beleza? Lendo o problema aqui, pessoal, ele diz que um dos catetos mede o quê? 10 centímetros, né? Então, um dos catetos vai medir o quê? 10 centímetros. Bom, outra medida que é dada aqui é a hipotenusa, né? Aqui está falando que a hipotenusa, essa aqui, ó. O que é hipotenusa, né? É o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus. Então, o lado oposto é esse aqui, ó. Então, a hipotenusa é essa. E se aqui está dizendo que a hipotenusa mede 12 centímetros, então eu vou colocar aqui que a hipotenusa aqui mede 12 centímetros, beleza? Ok. Se aqui mede 12 centímetros, né, e lá está dizendo que um dos catetos mede 10, né, então eu vou colocar que esse cateto aqui ele mede 10 centímetros, beleza? Pois bem, a gente sabe, né, pessoal, que o cosseno de um ângulo agudo, né, é dado por essa relação matemática aqui, ó. Nós sabemos que, por exemplo, né, o cosseno de um ângulo B, né, ele é o que? O cateto adjacente, ou seja, se eu tomei como referência esse ângulo aqui, ó, então aqui vai ser o cateto adjacente, vai ser esse cateto aqui, beleza? Porque repara que esse daqui é um cateto, esse daqui é outro cateto, e essa aqui é a hipotenusa. Então se eu tomar como referência esse ângulo aqui, ó, ou seja, o cosseno do ângulo B, então o cateto adjacente, ou seja, vizinho a esse ângulo B aqui, ó, vai ser esse aqui, ó, beleza? Por isso que fala que é cateto adjacente a esse ângulo B aqui, ó. Tranquilo? Então vai ser cateto adjacente dividido pela hipotenusa, ó. Dividido pela hipotenusa. Então aqui no problema está pedindo para determinar o valor de cada ângulo agudo. Os ângulos agudos que a gente tem aqui, que a gente deve determinar, são esses aqui, ó. É o alfa e o beta, beleza? Então vamos lá, ó. Então o cosseno aqui, por exemplo, do ângulo beta, né? Não, do ângulo alfa, né? Ó, cosseno do ângulo alfa, que é esse ângulo aqui, vai ser então o cateto adjacente, ou seja, o que está aqui, né? E se o cateto adjacente é 10 centímetros, eu vou colocar aqui 10
dividido pela hipotenusa, ou seja, a hipotenusa é esse camarada aqui, ó, essa medida aqui, beleza? Que é sempre oposta, é o maior lado do triângulo retângulo, vamos simplificar assim. Então vai ser dividido pelo 12, beleza? E agora eu faço aqui a conta, né? 10 dividido pelo 12, então vai ficar assim, ó. 10 dividido pelo 12. Não dá para dividir o 10 pelo 12, então eu coloco um zerinho aqui, um aqui e a vírgula. Agora dá para fazer a divisão, né? Quantas vezes que o 12 cabe dentro do 100? Vai ser 8 vezes, beleza? Então 8 vezes 12. 8 vezes 2, 16. Vai 1. Então vai dar 96, beleza? Então aqui deu 96. E eu vou subtrair aqui. Então vou emprestar 1 aqui desse 1 que vai virar 0. Então aqui vai ser 9 e aqui 1. Então 10 menos 6 é 4 e 9 menos 9 é 0, beleza? Dá para dividir o 4 pelo 12? Não dá, então eu vou colocar de novo um 0 aqui. E aí quantas vezes que o 12 cabe dentro do 40, né? 3 vezes, né? Então 3 vezes 12 é 36, beleza? Se você tiver dúvida pode fazer a continha aí do lado, pausar o vídeo e fazer a continha, mas dá 36. E 40 menos 36 vai dar o quê? 4, né? Aí dá-lhe emprestar 0 de novo, né? Então, empresta aqui um zerinho e de novo. 3 vezes que o 12 vai caber dentro do 40. Aí vai vir tudo de novo, né, pessoal? Ou seja, isso aqui vai acabar dando uma dízima periódica infinita, né? Mas vamos calcular somente até essas 3 casas decimais depois da vírgula aqui, beleza? Ou seja, o cosseno, né, desse ângulo alfa vai ser igual a 0, aproximadamente, né, 0,83, beleza? Tranquilo? Bom, então já encontramos então o cosseno de alfa, beleza? Já encontramos o cosseno desse camarada aqui. Agora falta desse aqui, né, do beta, né? Só que é o seguinte, notem, olha só, notem que aqui no caso da medida AC, a gente não tem a medida, né? Então vamos dar um nome para ela. Vamos chamar ela de X, tá? Vamos chamar esse camarada aqui de X. Então, para a gente encontrar o valor, a medida desse AC aqui, o que a gente vai ter que fazer? Porque repara que a gente depende da medida desse aqui para calcular então o cosseno do ângulo beta, né? Que vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Só que a gente não tem a medida do x, então vamos aplicar o que? O teorema de Pitágoras, beleza? O teorema de Pitágoras, ele nos diz o seguinte. Ele diz que o quadrado da hipotenusa é sempre igual à soma dos quadrados dos catetos, beleza? Onde o A, no caso aqui, é hipotenusa. E o B e o C são o quê? São catetos. Então o que vai acontecer aqui, ó? Olha só. O A aqui é a hipotenusa. A hipotenusa nós temos a medida dela aqui, ó, que é 12. Ou seja, então o nosso A aqui ele está valendo o quê? 12, né? Vamos colocar aqui, ó, 12 elevado ao quê? Ao quadrado. Ó. Vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Ó. Então esse B aqui, que a gente pode tratar ele como cateto menor, vai ser esse daqui, né? Repara que esse cateto aqui é menor que esse, ó, né? Então aqui no caso, quem está fazendo o papel do B aqui é o x, beleza? Então vou colocar x elevado ao quadrado. Mas o que? O C, né? O C é outro cateto, né? Então vai ser esse cateto aqui, ó. O cateto AB que mede 10. Então vou colocar 10 elevado ao quadrado, beleza?
E agora eu desenvolvo essa conta aqui para me encontrar aqui a medida do x, beleza? Bom, então vai ficar assim, ó. 12 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 12 vezes 12. X elevado ao quadrado é x elevado ao quadrado mais o 10 elevado ao quadrado, que é 10 vezes 10, beleza? 12 vezes 12 é 144, que vai ser igual a x ao quadrado, mais 10 vezes 10, que é 100. Agora é o seguinte, nós não queremos isolar o x, queremos, né? Então, esse 100 ele vai passar para o outro lado e o sinal dele, que é positivo, vai ficar negativo, beleza? Então a gente vai ter aqui que o x elevado ao quadrado vai ser igual ao 144 menos 100. Bom, aí fazendo as contas, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter que 144 menos 100 é quanto? 44, né? Que vai ser igual a x ao quadrado. Beleza? Agora, para a gente isolar aqui esse x, a gente vai ter que fazer o seguinte, né? A gente vai ter que aplicar a operação inversa aqui da potência, né? Que vai ser o quê? Vai ser o radical, beleza? Então, lembrando das operações inversas, vou colocar ela até aqui do lado para vocês, ó. Então, olha só. A operação inversa aqui do radical é a potência, né? E da potência é o radical, ou seja, a operação inversa da radiciação é potenciação, e da potenciação é a radiciação, beleza? Então aqui vai ficar assim, ó. Fazendo esse procedimento, vai ficar x, que vai ser igual a raiz quadrada de 44, beleza? Bom, agora para extrair essa raiz quadrada de 44 aqui, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Vamos ter que decompor esse 44 em fatores primos, né? Então, vamos lá. Então, vou fazer aqui em cima, ó, 44. Vou decompor ele em fatores primos. 44 dividido pelo 2 é 22. 22 dá para dividir pelo 2. Então, 22 dividido por 2 é 11. E aí, só dá para dividir agora pelo 11, né? Então, vai ficar 2 elevado ao quadrado, que multiplica 11, beleza? Então, aonde está esse 44, eu vou escrever isso aqui, ó, 2 elevado a 2, que multiplica 11. Então, a gente vai ficar com o seguinte. Então, ó, 2 elevado a 2, que multiplica 11. Tudo isso aqui dentro do radical, que vai ser igual a x, beleza? Continuando, né? A gente vai transformar esse radical grandão em dois radicais pequenininhos, ou seja, nós vamos aplicar aquela propriedade lá do ensino fundamental, né? Que ela diz o seguinte: se a gente tem aqui um radical, né? Dois números sendo multiplicados dentro de um radical, a gente vai transformar esse radical grandão em dois radicais menores, beleza? Então, o radical do produto é igual ao produto dos radicais. É isso que diz essa propriedade, é o que vamos aplicar aqui. Então, vai ficar assim, ó. 2 elevado a 2, dentro de um radicalzinho só para ele, que multiplica o 11 dentro de um radicalzinho só para ele. Tudo isso aqui vai ser igual a x. A gente sabe que no índice, quando não tem nada escrito aqui, é porque o índice aqui ele vale 2, né? Daí a gente pode transformar esse radical aqui em potência, beleza? Então vai ficar assim, ó. Eu vou escrever 2. E a propriedade aqui, ela diz que quem está por dentro, né? Olha aqui, vai ficar por cima e quem está por fora, por baixo. Então quem está por dentro, por cima. E quem está por fora, por baixo. Vezes a raiz quadrada de 11, que vai ser igual a x. Aí 2 dividido por 2 é 1, vezes raiz quadrada de 11, que é igual a x. Beleza? Então, o x ele vai ser igual ao que, pessoal? 2, que multiplica a raiz quadrada de 11, beleza?
Então a gente já tem a medida aqui, ó. Já temos então a medida do AC, né? A medida do x. Então vamos fazer o seguinte, vamos levar esse triângulo lá para baixo. Então tá aqui, ó. Então essa aqui, esse aqui, né? É o resultado dessa medida aqui que a gente estava procurando. Agora a gente pode encontrar a medida o valor do cosseno de beta, né? Então olha só. Cosseno de beta. Então a gente já sabe que o cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então vamos lá. Então o cosseno do ângulo beta, né? Que é esse camarada aqui, ó. Vai ser o cateto adjacente, que é a raiz quadrada de 11 que multiplica 2, né? Dividido pela hipotenusa aqui, ó. Então, dividido pela hipotenusa, que é 12, beleza? Então, o cosseno de beta, eu posso fazer o seguinte, para simplificar, eu posso dividir aqui em cima e aqui embaixo por 2. Então, dividindo aqui em cima por 2, ó, 2 dividido por 2 vai ser 1. E dividindo aqui embaixo, ó, 12 dividido por 2 é 6. Então aqui vai ser 1 sobre 6. Então, 1 raiz quadrada de 11 sobre 6. Isso aqui é a mesma coisa que escreveu assim, ó, cosseno de beta é a raiz quadrada de 11 sobre 6, beleza? Então tá aqui, ó, lá em cima, né, a gente já deixou calculado lá o cosseno de alfa, né? Então vou pegar ali e vou colocar lá embaixo. Então tá aqui, ó. Conforme o exercício pediu, né? Determine o valor de cada ângulo agudo do triângulo. Na verdade, o valor aqui, né, pessoal? Na verdade, né, pessoal, aqui nesse exercício tá dizendo assim, né? O exercício que faltou uma passagem aqui, tá? Determine o valor do cosseno de cada ângulo agudo. Então, determine o valor do cosseno de cada ângulo agudo do triângulo, beleza? Então, a gente já chegou no resultado aqui, ó. Claro que no caso aqui, né, pessoal, isso não vai alterar em absolutamente nada, né? Nós poderíamos aqui simplificar também, né? Então, dividir em cima e embaixo por 2. 10 dividido por 2 é 5 e 12 dividido por 2 é 6, beleza? Então tá aqui o resultado, ó. Então cosseno do ângulo beta, raiz quadrada de 11 sobre 6, e o cosseno aqui do alfa, que é 5 sobre 6, beleza? Então eu vou ficar por aqui, um grande abraço para vocês e até a próxima aula.